Se inscreve no canal agora. Ajuda o NBP News a crescer ainda mais. Juntos vamos alcançar muito mais. Lula 1, Lula 2, qual é o teu papel nesses dois governos? Eu tive um papel no governo até 2005. Com a denúncia do chamado mensalão, né, que virou ação penal 470, eu sou cassado, eu saio do governo em 21 de junho, eu sou cassado dia 30 de novembro, 1º de dezembro, aí eu venho para a vida, né, de advogado e consultor, para a vida política, né, e percorrer o Brasil, fazer palestras, conferências, viajar pelo mundo. Escrevo um livro que chama Tempos de Planície, que era, e um outro sobre reforma política. Eu passo uma vida de cidadão lutando pelos seus direitos, até eu ser condenado em 2012, né? E ser preso dia 15 de novembro de 2013. E fiquei preso ilegalmente, porque era para ir para o semiaberto. Eu fiquei 7 meses e 15 dias, depois fiz 4 meses e 15 dias de semiaberto, e depois fiz 10 aberto, depois fui indultado, né, em 2016. Mas eu fui preso de novo na Lava Jato. Fui 3 vezes na Lava Jato, 15, 18, 19. O primeiro foi cassação e prisão também, não? Eu fui preso, eu fui cassado, mas é que a denúncia do mensalão é de 2007. O julgamento é de 2013 e 14. Isso é um absurdo. Porque você passa todo esse tempo... Porque como eu não tive presunção de inocência, certo? O ônus da prova não era do acusado, era meu. E praticamente eu fui condenado, né? Em 48 horas eu virei o maior bandido do país. Sendo que não havia nenhum antecedente. Eu tinha antecedentes, que se usa o termo agora, ficha limpíssima. Mas foi mais uma tentativa. Me tiraram, na verdade, da vida institucional do país, não política. E entre outras coisas, que eu poderia estar na linha de sucessão, né, com outros, não necessariamente eu seria o candidato. Tinha essa conversa? Tinha, né? Ou seria você, ou... O Palocci, lógico que podia ser outro, entendeu? Não quer dizer que o Lula ia me escolher, nem que eu seria, mas era... Não, eu lembro, na época tinha essa conversa mesmo. E eu fiquei, depois, entre 2013 e 2019, eu praticamente fiquei preso. E como foi a prisão? Para você, depois de toda a luta... A pior coisa da prisão é a injustiça da prisão, né? Porque no meu caso está tudo anulado, né? Era uma tentativa de me obrigar a delatar o Lula. Todo o objetivo deles ao me prender... Era isso. Tanto é que o Supremo, eles me prenderam 3 vezes, o Supremo me soltou as 3 vezes. A primeira vez eu fiquei 22 meses preso no regime fechado. A segunda vez eu fiquei 6 semanas. Era tão ilegal a prisão que o Supremo me soltou logo em seguida. Aí o Moro me deu todas as cautelares, ou seja, você não pode fazer nada. Tornozeleira, o Supremo suspendeu todas as cautelares e me deu liberdade. Aí eu percorri o Brasil. Mas te ofereceram, claro, delação premiada. Não, eles não me ofereceram, não. Ah, não? Não ofereceram, que eles sabem, me conheciam, sabiam que estavam perdendo o tempo deles. Mas o objetivo deles, por isso que é anulado o meu processo, era que você falasse que alguma coisa lembrar, do Lula. Se você lembrar daquele PowerPoint... Coloca o PowerPoint. O único nome que aparece é o meu. O resto são fatos. Pode olhar. Ah, é? É José Disseu e o resto é... O Lula, José Disseu, o resto são os fatos que eles elencavam contra o Lula. Sim. Aliás, ele já foi condenado. Por causa do PowerPoint. Porque isso aí era uma farsa. Então eu fiquei... depois eu fiquei mais... Aí eles me prendem 18 de novo, eu fico só 6 semanas, aí eu fico livre. Aí eu percorro o Brasil lançando um livro... Memórias 1. A segunda prisão foi 18. Depois a terceira é 19. Eles inventam um processo e me prendem de novo. Aí em novembro nós somos soltos, Lula, eu e todos, com aquela decisão do Supremo que extinguiu a prisão na segunda instância, que é o que manda a Constituição, que nunca devia ter existido, a não ser que mudasse a Constituição. Daí eu fiquei preso... O que aconteceu naquela época? Olhando de trás para frente agora... Tudo aquilo que aconteceu, a Lava Jato, depois... O objetivo político daquilo... Depois a Vaza Jato, era impedir que o Lula
permanecesse e o PT no governo, ilegalizar o PT, caçar o registro do PT. Que foi o que aconteceu, né? Houve um antipetismo absurdo. Não, o PT pagou um preço caríssimo, mas de 13 a 19 nós quase não pudemos fazer política nesse país, porque agora as pessoas falam, a direita está muito forte, a direita ocupou esse território, porque isso, por aquilo. Lógico, tirou o juiz do campo, tirou a bola, nós não podíamos jogar, entendeu? De 13 a 19 você não podia sair com uma camiseta do PT, com um boné do PT, com a estrela do PT na rua. Foram anos duros. Tanto é que você vê. Eu, no total, fiquei 40 meses preso. 1 ano de tornozeleira. Caramba. Certo? Só 1 ano eu fiquei em liberdade de 13 a 19. Minha vida. Tanto é que eu não vi o Lula e todos os meus companheiros de 13 a 19, eu não vi ninguém. Mas eu escrevi 2 livros, organizei uma biblioteca na prisão. Li, estudei, pesquisei. Ainda tem um 3º livro ainda. Que vai chamar Eu e a Lava Jato. Que eu vou escrever depois da eleição de 26. Ô, Léo, separa algumas. Vou fazer uma pausa, né, sobre a Lava Jato, porque eu tenho bastante dúvidas também. Tem dúvida do pessoal. Aqui tá o PowerPoint. Cadê o teu nome lá? Embaixo. José Disseu aqui, ó. É o único nome. O resto são denúncias. Um monte de farsas que eles inventaram. E eu acho que ele vai sair para presidente, né? Pelo que eu ouvi falar. O Deltan eu acho que vai. O Ratinho já veio aqui, já meio que lançou, né? O Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, Zema, depois a gente vai falar da eleição. Mas eu queria saber sobre a análise que você faz do PT. Onde o PT errou? Mensalão, Petrolão, tudo isso. Veja bem. Qual que é a tua olhar para dentro e ver onde foi o erro? No caso do mensalão, nunca houve mensalão. O que houve foi empréstimos em banco, em nome de terceiras empresas, repassados para o PT, que é o chamado Caixa 2, para pagar a dívida de campanha. Me explica, como que é isso? Você pega um empréstimo em teu nome e me repassa para me pagar a dívida de campanha. E por que fazer assim e não fazer de outra forma? Era comum? O certo é você arrecadar o dinheiro de empresas antes. Certo. Agora você tem um fundo partidário agora eleitoral. é outra coisa, tem outra regra. Mas na época como que era? Então, o erro foi esse nosso. Nós pagamos por isso, que as pessoas foram processadas e condenadas. Mas não mensalão. O que é o mensalão? É comprar os deputados para votar a reforma tributária e previdenciária. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Ou desviar dinheiro da chamada Visanet do Banco do Brasil, que também não aconteceu. Porque, no fundo, o mensalão virou um processo político. Foi julgado o PT. Tanto é que o Supremo para de maio a novembro para julgar os réus do mensalão. Eu sou condenado sem nenhuma prova. Não chega no PSDB quando Não, começa... depois teve o mensalão do PSDB, o Eduardo Zereda condenado, mas ele foi condenado na primeira instância e não teve propaganda, não teve Supremo, não teve nada. Verdade. Aí já mostra a diferença, entendeu? Mas no fundo, e o dinheiro todo foi devolvido? Não é uma prova de que houve? No caso aí, o PT pagou o empréstimo bancário depois. O PT pagou o empréstimo bancário, entendeu? Porque o PT fez um empréstimo também. O PT fez e pagou. Na verdade, eles transformaram uma questão, que eu digo, de Caixa 2, que devia ser investigada tudo, numa questão institucional política para condenar o partido e para tentar derrotar o Lula. Tanto é que quase falaram em impeachment do Lula. Certo? Quase falaram. Mas como naquele momento o Lula tinha muita força, muita mobilização popular, eles temiam também pela economia do país. E acabaram sangrando, como eles diziam, o Lula, para vencer o Lula em 2006 e não venceram. E quem são os personagens que você acha que articulam isso? Você acha que os Estados Unidos estão envolvidos também? Tem interesses? No caso do mensalão, foi muito uma coisa... Aliás, as duas coisas, infelizmente, foi muito do PSDB, né? Porque o mensalão surge muito com Antero Paz de Barro, Tasso Gereissati, muito com o PFL, eles sabendo que eles faziam a mesma coisa, né? Claro. Né? Tanto é que depois surge o escândalo. Chega neles. E surge o escândalo do DEM depois também, surge o escândalo, né? No caso aí do PSDB, ficou chamado Mensalão Mineiro, entendeu? Mas aí virou um assalto contra a República, contra a democracia, porque pegaram essa história que tinha sido desviado 73 milhões do Banco do Brasil, que não foram, nós provamos com nota fiscal, com a prestação de serviço, tudo. Porque a Visanet não é dinheiro público, é do cartão de crédito. Sim.
Você passa o cartão de crédito, você pagou para a VisaNet. O que ela faz? Ela faz propaganda. Financia eventos, faz shows, faz prêmios de viagens, para fazer propaganda do cartão do Banco do Brasil. E levantou a tese que havia se desviado todo esse dinheiro. E nós provamos com as notas fiscais, porque tudo que é feito de propaganda tem uma central que registra. Nós provamos que tudo foi usado. Mas naquele momento, quando aparece esse assunto, aí já vira peculato, porque é dinheiro público. A VisaNet não era dinheiro público. Apesar que o Banco do Brasil fazia parte também, porque o desconto é nosso, quem usa cartão que paga a propaganda. Ela só administra isso, a VisaNet, né? Ela, na verdade, ela é uma coisa como a Hold, né? Ela não existe. Essa fase... Mas aí, como você vê isso? Porque você preso, Lula preso, PT praticamente destruído, e hoje a gente tem outro cenário. Você imaginava que ia ter essa reviravolta? Durante o chamado mensalão, o PT não foi tão afetado, até porque o Lula é reeleito em 2006. Houve realmente um baque grande na militância do partido, do eleitorado, mas depois se recompõe. Já no caso da Lava Jato, já é um projeto mais que vem dos Estados Unidos, das relações do Moro, dos procuradores com os americanos. Já o objetivo é o pré-sal, a Petrobras, porque a importância do pré-sal e da Petrobras é muito grande. Porque se você se apropria da renda do petróleo, que é enorme, e investe em tecnologia, na infraestrutura do país, você muda o país. Pois é. Quando você vendeu 40% da Petrobras para dividendos, você manda o dividendo para o exterior. Quando você privatizou os gasodutos, a Transpreto, os postos de gasolina, o gás, você desmontou a Petrobras, o setor petroquímico da Petrobras. Os outros países não fizeram isso. Se você olhar as grandes empresas petrolíferas do mundo, elas são estatais, tirando os Estados Unidos. Basta ver a Arábia Saudita, os Emirates, Catar, Noruega, entendeu? E o que esses países fizeram? Se apropriaram da renda do petróleo para mudar o país. Aqui nós desperdiçamos isso. Então o ataque à Petrobras e à pré-sal, e o ataque é o Lula e é o governo do PT. Ao próprio PT, quer dizer, a Lava Jato acabou se virando, e um instrumento de promoção, né? Tanto é que o Moro vai ser ministro da Justiça, depois candidato ao Senado e queria ir para o Supremo, entendeu? E o Deltan Dallagnol se aposenta para não ser processado, quer dizer, tudo que ele pregava, ele nega, né? Porque ele devia fazer como nós, porque eu não fugi. Eu não renunciei meu mandato de deputado, eu fui lá me defender no plenário. É isso que eu ia falar, você, Lula, foram presos, pagaram o preço, né? E agora a gente tá passando essa tentativa de... agora de não se fazer todo o curso legal e... Agora tem que dar anistia. Antes de acabar o julgamento. Quer dizer que eles já estão confessando que eles são mesmo culpados. Pois é, nem teve julgamento. Eles vão ser condenados e precisa dar anistia. Mas isso é uma hipocrisia tremenda, né? Em algum momento vocês pensaram Não. Por esse passado de guerrilheiro, dessa luta, você fala, não, vamos sair do Brasil, não vamos ser em nenhum momento. Não. Que houve oferta para mim, eu tinha condições de sair. Eu nunca quis. Seria ter saído? Seria assumir também uma... por exemplo, se eu renunciasse o mandato, eu podia ser deputado em 2006, 2010. Mas eu falei, não, eu vou me defender no plenário da Câmara. A Câmara vai me caçar, eles vão assumir a responsabilidade de me caçar. E foi a opção certa? Foi. Eu não me arrependo disso. Não me arrependo. E porque, lógico, você perder a liberdade é o pior que pode acontecer. Mas eu procurei, dentro da prisão, usar aquele tempo da melhor maneira possível e continuar lutando lá dentro, né? Tanto é que eu continuava... Eu tive um blog. Eu fui um dos primeiros a ter blog. Em 2006 eu fundei um blog, foi até 2015. Durante a prisão do Mensalão, chamado Mensalão, eu mantive o blog ainda. E eu escrevi esses 2 livros. Da prisão eu fui trabalhar numa biblioteca, depois eu fui trabalhar, quando eu fiquei preso 6 meses, eu escrevi o 2º volume da Minhas Memórias, que eu vou publicar agora, em setembro, outubro. E ainda organizei o almoxarifado da parte odontológica e da parte da farmácia do sistema penitenciário. Lá é um centro médico penitenciário. Eu sempre trabalhei. Porque o preso tem que trabalhar e estudar.
Fale, Léo, tem dúvidas sobre esse período? Temos algumas perguntas aqui sobre... O Eduardo Lima pergunta aqui, ó. O STF anulou as condenações contra o senhor em 2024. Como foi receber essa notícia depois de tantos anos? Foi um momento que eu esperei muito tempo, porque eu tinha segurança que um dia seriam anuladas as minhas condenações. Principalmente se você pensar que a tua família, no meu caso, minhas filhas, meu filho, né? Passaram todo esse tempo comigo, inclusive me visitando na prisão, tudo. E também, de certa maneira, é justiça ainda que tardia, né? Como diz a bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia. Como eu sou mineiro, foi um momento muito especial para mim. Tem outra da Cláudia Torres, ó. O senhor acredita que o Sérgio Moro foi parcial e usou a justiça para fins políticos? Totalmente, está provado isso. Ele devia responder até judicialmente por isso. Né? Como ele foi eleito senador, ele não respondeu por isso judicialmente. Aliás, existem denúncias da Procuradoria-Geral da República que precisam ser analisadas e concluídas se sim ou não com relação a essa ação dele. Mas hoje é público e notório que ele fez uso político do seu papel de juiz lá na 13ª Vara de Curitiba, e os procuradores também. A Juliana Prado pergunta aqui, ó. Como era a convivência com o Lula nos bastidores da primeira campanha presidencial? Vocês chegaram ao poder dentro do planejamento inicial, e se pode dividir alguma coisa daquela época? A primeira campanha foi a de 89, né? Eu não sei se ela está falando de 2002 ou de 89. A campanha Acho que é de 2002, né? 2002. Foi quando ele foi eleito. Nós já estávamos experientes, né? Nós já tínhamos passado a campanha de 89, 94, 98. Então já era uma campanha muito bem organizada, muito bem planejada. Nós tínhamos mais estruturas, recursos. Já tínhamos mais clareza também dos pontos que nós tínhamos que discutir, debater com o país. Nós estávamos mais fortes também em termos de deputados, vereadores, senadores, governadores. Nós já tínhamos governado os principais estados do país, né? Porque nós já tínhamos governado o Rio Grande do Sul, já tínhamos governado o Espírito Santo, Brasília, o Mato Grosso do Sul, a Bahia, o Piauí. Então nós já tínhamos acumulado... Em algumas prefeituras, né? Não, e as principais, aqui em São Paulo, nós chegamos a governar a metade do estado quase, e várias capitais importantes nós tínhamos governado já, principalmente Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, e com isso nós tínhamos muito mais experiência, e também o país conhecia mais o PT e o próprio Lula, né? Estava mais seguro do que ele pretendia fazer com o país.